Sétima questão do nosso TD1 de revisão Enem, cálculo estequiométrico. Assunto presente em qualquer prova e, obviamente, sempre presente na prova do Enem. É uma questão da PUC do Paraná de 2016. O ácido sulfúrico é tido como um indicador da economia de um país, pois é o produto químico mais utilizado pela indústria. Sua aplicação tem larga escala, desde em fertilizantes e baterias de automóveis até no refino do petróleo. É extremamente solúvel em água, porém, isto deve ser feito com muita cautela, pois seus vapores são liberados agressivamente. Uma das maneiras de produzi-lo é através das reações com o oxigênio, o qual ocupa uma fração de 21% aproximadamente no ar atmosférico. A partir das informações fornecidas e utilizando as reações não balanceadas apresentadas a seguir, referentes às etapas de produção do ácido sulfúrico, ele dá a massa molar do hidrogênio, do oxigênio e do enxofre. Atenção, ele dá o volume molar de qualquer gás na CNTP, que é 22,71 litros por mol. Muito cuidado, você está mais acostumado a dizer que 1 mol de qualquer gás na CNTP, que é a temperatura de 0 grau e pressão de 1 atm, ocupa um volume de 22,4 litros. Isso está correto. Só que nessa questão ele dá o volume molar como sendo 22,7 litros. Para ser mais preciso, 22,71 litros por mol. Eu explico isso no módulo de gases. Quando você usa a unidade de pressão ATM, que é uma unidade menos precisa, é uma unidade muito grande, o volume molar é 22,4 litros. 1 mol de qualquer gás na temperatura de 0 graus Celsius e pressão de 1 atm ocupa 22,4 litros. Quando você trabalha com Pascal, que é a unidade de pressão oficial do SI, do Sistema Internacional de Unidades, e Pascal é uma unidade muito menor do que a ATM, portanto muito mais precisa, lembrando que um ATM é 101.325 Pascal, em torno de 10 a quinta Pascal. Então, se um ATM é 101.325 Pascal, o Pascal é uma unidade muito pequena e, portanto, muito mais precisa. Quando você usa a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, para calcular o volume molar, colocando a pressão em Pascal, você não obtém 22,4, você obtém 22,7, para ser mais preciso, 22,71 litros por mol. Então, fique atento, nessa questão você não vai usar 22,4, vai usar 22,71. Aí eu sei que algum aluno desinformado pergunta, e aí, como é que eu vou saber qual é o que você vai usar? Simples, eu falo isso aqui e também lá no curso eu falei. Ora, se a pressão estiver em ATM, ele não disser nada, use 22,4, que é o nosso costume. Se a pressão estiver em Pascal, use 22,7. E se ele fornecer na prova 22,7, como ele está fazendo aqui, é lógico que é esse valor que você vai usar. Eu me lembro de uma questão de uma prova aberta, que a prova como essa dava o volume molar 22,71 e muitos alunos, por costume, nem se tocaram que tinha na prova 22,7, usaram 22,4. É lógico que o examinador tirou bastante pontos, já que era uma prova aberta, e o cara está usando 22,4 no lugar de ter usado 22,7, como ele deixou bem claro lá na prova, ok? Então fique atento para essa observação. 1 mol de qualquer gás na CNTP nessa questão, nós vamos ter que usar 22,71 litros. Ele dá a constante de Avogadro, que é 6 vezes 10 a 23. E daí as 3 reações que não estão balanceadas, ok? Que é o enxofre, que ele está representando aqui por S8, ó, reagindo com oxigênio, produzindo dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre, por sua vez, reage com oxigênio, produzindo trióxido de enxofre. E aí o trióxido de enxofre, que é um óxido ácido, reage com água para produzir um ácido, que é o ácido sulfúrico. Esse é o método industrial para produzir ácido sulfúrico a partir do enxofre. O enxofre é oxidado na presença do oxigênio do ar a SO2. O SO2 é oxidado na presença de oxigênio do ar a SO3. E o SO3 reage com água para produzir ácido sulfúrico. Ele deixou bem claro que a reação não está balanceada. Veja bem, eu não vou balancear essa equação com os menores índices inteiros possíveis, como a gente até fez na questão anterior. Eu vou balancear, que essa questão é uma questão de cálculo estequiométrico, de casos especiais. Eu chamo de casos especiais questões envolvendo pureza, rendimento,
equações sucessivas, gás fora da CNTP, né? São casos especiais, reagente em excesso, né? O que é uma questão de cálculo estequiométrico com reações sucessivas? Ó. O que é produzido na primeira reação é usado como reagente na segunda. E o que é produzido na segunda reação é usado como reagente na terceira. Se tivessem 4 reações, o que era produzido na quarta reação era usado como reagente na quinta. Então eu tenho que balancear essa reação, as 3, de forma que o que é produzido tem que ser consumido, o que é produzido tem que ser consumido. Então vamos balancear primeiro. Eu tenho aqui 8 mols de enxofre, aqui tem que ficar 8 mols de enxofre. Eu tenho 16 oxigênios, 16 oxigênios. A primeira reação está balanceada. 8 mols de enxofre, 8 mols de enxofre, 16 mols de oxigênio, 16 mols de oxigênio. Então, eu já vou balancear essa segunda, não com os menores números inteiros possíveis, que era só colocar, por exemplo, 2, 1 e 2. Já ficava com os menores números inteiros possíveis. Porque se lá é 8, eu quero também que aqui seja 8. Porque se foram produzidos 8 mols de SO2, tem que ser consumidos 8 mols de SO2. Então, eu já estou logo fazendo isso, balanceando as reações e já deixando com as substâncias comuns, que obrigatoriamente tem que estar nessa ordem. Tem aluno que pergunta, Alexandre, o oxigênio também é comum. Eu sei, alienígena, mas os dois são reagentes. Não pode. Tem que ser obrigatoriamente. E obrigatoriamente significa obrigatoriamente. Tem que estar obrigatoriamente no produto da primeira, no reagente da segunda. Pode ser o contrário, Alexandre? No reagente da primeira e no produto da segunda? Resposta, não. Obrigatoriamente tem que estar no produto da segunda e no reagente da terceira. Qualquer outra substância comum que não esteja nessa sequência, não é a substância que te interessa. Como aqui, o oxigênio é comum, mas não me interessa, ok? Se aqui são 8 mols de enxofre, aqui vão ser 8 mols de enxofre. Oxigênio, nós temos 8 vezes 3, 24. Aqui já tem 16. 16 para 24, faltam 8. Eu coloco 4O2, ok? Está balanceada a segunda reação. Se lá é 8 SO3, aqui tem que ser 8 SO3, tá vendo? Porque se eu produzir 8 mols de SO2, tem que consumir 8 mols de SO2. Se eu produzir 8 mols de SO3, tem que consumir 8 mols de SO3. Já estamos balanceando. 8 mols de enxofre, 8 mols de enxofre. Vamos para o oxigênio. 4 vezes 8, 32. 3 vezes 8, 24. 24 para 32, falta 8. 8 oxigênio. Hidrogênio já vai estar balanceado. 16 e 16. Alexandre, por que que você tem que balancear as reações e ainda igualar essas substâncias comuns? Porque na hora de somar as reações, obrigatoriamente elas têm que ser canceladas. Cancela 8 SO2 com 8 SO2, porque um está no produto e o outro está no reagente. Cancela 8 SO3 com 8 SO3, porque um está no produto e o outro está no reagente. Essas substâncias comuns que se repetem do mesmo lado, o que é que a gente vai fazer com elas? Somar. Então vamos lá. Qual é a equação global desse processo? 1 mol de enxofre sólido reagindo com 8 e 4, 12 mols de oxigênio gasoso, mais 8 mols de H2O líquido, produzindo 8 mols de ácido sulfúrico aquoso. Pessoal, se as 3 reações de cima estavam balanceadas, essa reação global também já está balanceada, ok? Então já temos aí as 3 reações balanceadas e agora a gente pode começar a responder as perguntas que ele vai fazer, verificando se cada item é verdadeiro ou falso. Então, a partir de agora, não nos interessam mais as 3 reações. Nos interessa a reação global que nós obtivemos. Ele diz assim, ó, para produzir 40 gramas de ácido sulfúrico, são necessários 17 gramas de enxofre. Então, vamos lá. Toda a questão de cálculo estequiométrico, eu destaco a primeira linha e coloco os dados que ele está fornecendo no enunciado na segunda linha. Ele diz que para produzir 40 gramas de ácido sulfúrico,
são necessários 17 gramas de enxofre. Vamos ver se são necessários 17 gramas de enxofre. Vamos calcular a massa de enxofre necessária para produzir 40 gramas de ácido sulfúrico. Por que, Alexandre, que você coloca as informações na segunda linha? Porque a primeira linha vai ser preenchida agora na mesma unidade da segunda, grama com grama. 8 mols, 8 vezes 98 gramas. A massa molar do ácido sulfúrico é 98. O hidrogênio é 1, o enxofre é 32, o oxigênio é 16. 64 mais 32 mais 2 dá 98. Eu quero calcular a massa de enxofre, grama com grama. 1 mol vezes o enxofre. O enxofre é 32. Vai ficar 8 vezes 32. Vamos colocar assim, 8 vezes 32 gramas, ok? Nem vou fazer a multiplicação, vou colocar 8 vezes 32. 8 vezes o 32, que é do enxofre. Beleza. Vamos multiplicar em cruz, ó. Quanto é que vai dar esse X? E esse cálculo nós estamos fazendo para verificar o item A. Esse X vai ser 8 vezes 32 gramas vezes 40 gramas dividido por 8 vezes 98 gramas. Lógico que dá para cancelar 8 com 8, grama com grama, mas a resposta ainda vai estar em grama. Alexandre, 32 vezes 40 dividido por 98. Eu tenho isso. 32 vezes 40 dividido por 98 vai dar 13,06 gramas de enxofre. Ele disse que seriam necessários 17 gramas de enxofre. Portanto, o item A está falso. Item B. Devemos colocar cuidadosamente a água no ácido, pois seus vapores são liberados, podendo causar queimaduras graves no corpo do manuseador. Falso. Isso é um pouco de química experimental. Nunca você deve colocar, como ele está dizendo aí, água sobre um ácido forte. Eu não devo diluir um ácido, porque isso é uma diluição, acrescentar solvente para diminuir a concentração. Você não pode pegar ácido clorídrico concentrado e colocar água. Você não pode pegar ácido nítrico, ácido sulfúrico concentrado e colocar água para diluir. Por quê? Porque quando você coloca água sobre o ácido, essa diluição, ela é muito exotérmica. Tão exotérmica que uma boa parte da água que você está colocando sobre o ácido vai vaporizar. Quando gerar vapores, vai respingar, vai jogar para o alto ácido, água líquida que você está colocando, vapor de água, e tudo isso pode vir para cima de você. Ácido sulfúrico, clorídrico, nítrico, concentrado, para cima de você, que seria um acidente gravíssimo. Então, nunca coloque água sobre o ácido. Na hora de diluir, o correto é pegar um recipiente com água e ir gotejando devagarinho o ácido concentrado. É o ácido sobre a água e não a água sobre o ácido, ok? Isso é um detalhe muito importante, porque na prática de laboratório podem acontecer acidentes muito graves se o aluno for colocando água sobre um ácido forte, concentrado, ok? Então, item B, falso. Item C, o volume de ar que conterá oxigênio suficiente para a combustão completa de 50 gramas de enxofre será aproximadamente 253 litros de ar. Então, para fazer o item C, eu vou apagar aqui a lousa com um detalhe. Eu não vou mais precisar trabalhar com as 3 equações lá de cima, né? Eu vou trabalhar apenas com a equação global, ok? Então, vou pegar aqui e nem vou parar a filmagem. Já vou apagar aqui e rapidinho nós vamos fazer agora o item B. Olha, a partir da equação global, nós vamos calcular o volume de ar necessário. Sempre agora, qualquer cálculo que ele perguntar, esse cálculo é feito a partir da equação global. Eu sempre destaco a primeira linha, estamos agora raciocinando para fazer o item C de casa. Ele pergunta, o volume de ar
que contém oxigênio suficiente para a combustão completa de 50 gramas de enxofre será aproximadamente 253 litros. E faltou um detalhe aí na CNTP, porque ele está trabalhando aí na CNTP. Tanto é que ele deu o volume molar na CNTP. Pessoal, para a gente calcular o volume de ar, vamos calcular quantos litros de oxigênio vão ser necessários para a combustão completa de 50 gramas de enxofre. Quando eu calcular o volume de oxigênio, e aí, repito, faltou o detalhe dele dizer que está na CNTP, porque eu só posso calcular o volume de um gás se eu souber a temperatura e a pressão. Como ele não diz a temperatura e a pressão, e ele dá o volume molar na questão, deduzimos que está na CNTP. Mas era para ele ter dito aí no enunciado, considerando o gás na CNTP. Beleza. Então, como está na CNTP, litro com litro. São 12 mols. O que é que eu coloco aqui, pessoal? 12 vezes 22,71 litros. Cada mol ocupa um volume de 22,71 litros. Litro com litro. Eu quero saber quantos litros de oxigênio na CNTP vão ser necessários para a combustão de 50 gramas de enxofre. Grama com grama. Como é um mol, só que é 8S, eu boto 8 vezes 32. Grama embaixo de grama, litro embaixo de litro, pode multiplicar em cruz, que você vai encontrar quantos litros de oxigênio. Cuidado! Ele não está perguntando quantos litros de oxigênio, está perguntando quantos litros de ar. Mas depois que a gente calcular o volume de oxigênio, dá para saber o volume de ar, porque ele diz que a porcentagem volume, e nós sabemos disso, a porcentagem volume de nitrogênio no ar é 78%. E a porcentagem volume de oxigênio no ar é 21%. Isso já dá 99%. Os outros 1% são de outros gases, ok? Então, multiplicando em cruz, vou colocar inclusive as unidades. Quanto é que dá esse X? 50 gramas vezes 12 vezes 22,71 litros. Dividido por 8 vezes 32 gramas. Corta grama com grama, a resposta estará em litro. Esse X vai ser, eu tenho aqui, 50 vezes 12 vezes 22,71, dividido por 8 vezes 32, dá 53,22 litros. 53,22 litros de oxigênio na CNTP. Temperatura de 0 graus Celsius e pressão de 1 atm. Mas atenção, ele não perguntou o volume de oxigênio, ele perguntou o volume de ar. Então, esse é o primeiro cálculo que eu fiz. Para fazer o segundo cálculo, o que é que eu vou fazer? Ora, 53,22 litros, que é o volume de oxigênio, corresponde a 21%. É o volume de oxigênio. Eu quero saber quantos litros de ar, sabendo que o ar vai corresponder a 100%. Esse Y vai ser 53,22 vezes 100 dividido por 21. Eu tenho também esse cálculo. 53,22 vezes 100 dividido por 21 dá 253 litros de ar nas condições normais de temperatura e pressão. Item C, ele diz, o volume de ar que conterá oxigênio suficiente para a combustão completa de 50 gramas de enxofre será aproximadamente 253 litros de ar. Resposta correta, o item C. Veja que interessante, o item A foi um cálculo estequiométrico simples, o item B, uma parte experimental de que nunca deve se colocar água sobre ácidos fortes concentrados, mas devagarinho o ácido forte concentrado sobre a água. Item C, uma questão envolvendo gás na CNTP, que você calculou o volume de oxigênio necessário para a combustão de 50 gramas de enxofre. Calculado o volume de oxigênio, eu queria saber o volume de ar, sabendo que o oxigênio corresponde a 21% em volume. Esse volume, essa porcentagem é em volume, por isso que você pode trabalhar com litros do ar atmosférico. A partir do volume de oxigênio, eu calculo o volume de ar e já encontro a resposta certa. Mas nós ainda temos aí os itens D e E para responder. Item D. Item D de dado diz assim: o ácido sulfúrico também pode ser denominado anidrido sulfuroso. Atenção, preste atenção no que eu vou explicar para mostrar por que o item D é falso. Pessoal, H2SO
4 é o ácido sulfúrico. Ok. Se você retirar uma molécula de água do ácido sulfúrico, o que é que você vai obter? Vamos lá. Sobrou o quê? 2 hidrogênios menos 2 hidrogênios. Sobra SO3, correto? Se eu pegar H2SO4 e tirar uma molécula de água, sobra SO3. O que é o SO3? É um óxido ácido. É o trióxido de enxofre, também chamado de anidrido sulfúrico. Então, os óxidos ácidos, eles podem também ser chamados de anidridos, porque essa palavra anidrido, o que é um sal anidro? Um sal anidro é um sal sem água. Por exemplo, um sal hidratado, se você aquecê-lo, as moléculas de água vão se desprender do sal hidratado e você vai obter o sal anidro, ok? Do mesmo jeito, aqui o ácido sulfúrico, se eu hipoteticamente retirar uma molécula de água, eu vou obter SO3. Mas o inverso acontece, né? O SO3 reage com água para produzir o ácido sulfúrico. O SO3 reage com água para produzir o ácido sulfúrico. Então, o anidrido sulfúrico reage com água para produzir o ácido sulfúrico. Daí o nome. Então, e o anidrido sulfuroso? Ora, é porque existe o H2SO3. O H2SO3 é o ácido sulfuroso. Se, hipoteticamente, você retirar uma molécula de água, você vai obter o quê? A H2 vai embora, fica SO2. Me diga, o SO2 é o dióxido de enxofre. Dióxido de enxofre é também um óxido ácido. Se você colocar o SO2 para reagir com água, vai dar o H2SO3. Como é o nome dele? O outro nome? Anidrido sulfuroso. Então, o item D está falso, porque ele está dizendo que o ácido sulfúrico também pode ser chamado de anidrido sulfuroso. Falso. Anidrido sulfuroso é o SO2, ok? Que é a molécula do ácido sulfuroso, hipoteticamente você retirando uma molécula de água que dá o SO2. Anidrido sulfúrico é o SO3, que é a molécula do ácido sulfúrico, hipoteticamente você retirando uma molécula de água. A reação do SO2 com água realmente produz H2SO3. A reação do SO3 com água realmente produz H2SO4, porque são óxidos ácidos. Os óxidos ácidos reagem com água, produzindo um ácido correspondente. Então, o item D, falso. E o item E? Para se obter 1,2 vezes 10 elevado a 21 moléculas de ácido sulfúrico, há necessidade de 3,10 a menos 4 mol de dióxido de enxofre. Esse item eu achei espetacular, sabe por quê? Porque muitos alunos teriam dificuldade de fazer um item como esse, de provar se ele é verdadeiro ou falso. Porque ele fala do ácido sulfúrico, que está na global, está aqui o ácido sulfúrico, mas ele fala do dióxido de enxofre, só que o dióxido de enxofre não está na equação global. Ele foi cancelado. Dióxido de enxofre é o SO2, ele foi cancelado. E aí, Alexandre, como é que eu provo se o item é verdadeiro ou falso? Se ele está fazendo uma relação entre SO2 e ácido sulfúrico que foi cancelado na equação global. É aí que está o detalhe. Nesse tipo de pergunta, você não vai poder trabalhar com a equação global. Você vai ter que trabalhar com as duas equações onde essas duas substâncias estão envolvidas e aí somar só essas duas equações para obter uma nova equação global. Que no caso aqui, ó, o SO2 está como reagente da segunda equação e o ácido sulfúrico é o produto da terceira. Então eu vou somar somente as equações 2 e 3 para obter uma equação global, que é a equação que vai relacionar o SO2 com o ácido sulfúrico. Porque se eu for somar as três, meu amiguinho, o SO2 vai ser cancelado. Aí tem aluno que pergunta, eu não fiz aquela questão porque eu cancelei o SO2 para obter a global, como era que eu ia fazer um cálculo a partir de uma substância que eu cancelei? Pois é, você está aprendendo agora. Então você tem que obter uma nova equação global que relacione as substâncias que ele está pedindo e ele deixa bem claro, para obter moléculas de ácido sulfúrico, então o ácido sulfúrico tem que estar no produto, a necessidade, ou seja, a substância tem que estar no reagente, de quanto de SO2? Ele diz que é de 3 vezes 10 a menos 4 mol de dióxido de enxofre, ok? Então, vou apagar aqui a lousa, deixar somente essas três equações de novo, mas nós já sabemos que nós só vamos trabalhar
com as equações 2 e 3 para obter a equação global que possa dizer se o item E é verdadeiro ou falso. Nós já encontramos o item correto, é a letra C, mas o nosso objetivo é explorar a questão ao máximo, para fazer revisões até de nomenclatura, até de química geral, além de cálculo estequiométrico. Vamos também fazer o item E ainda, provando que ele é falso. Vamos então para o item E. Como eu disse para você, já que ele está fazendo uma pergunta que envolve o SO2 e o ácido sulfúrico, eu vou somar apenas as equações 2 e 3. Vou fazer isso. 8 mols de SO2 mais 4 mols de O2, produzindo 8 mols de SO3. E a equação 3. 8 mols de SO3 mais 8 mols de H2O, produzindo 8 mols de H2SO4, aquoso. Quando você for somar apenas as equações 2 e 3, quem vai ser cancelado é apenas o SO3, 8 mols de SO3, 8 mols de SO3. Veja que a substância que te interessa, que é o SO2, e a outra, que é o ácido sulfúrico, não serão canceladas. Você terá agora na nova equação global 8 mols de SO2 mais 4 mols de O2 mais 8 mols de H2O, produzindo 8 mols de H2SO4 aquoso. Ok? Então, a relação entre o SO2 e o ácido sulfúrico vai estar presente aqui para você. Sempre eu destaco a primeira linha e eu anoto o que ele está dando e perguntando na segunda linha. O que ele está dizendo no item E é o seguinte: para se obter 1,2 vezes 10 elevado a 21 moléculas de ácido sulfúrico, há necessidade de tantos mols, né? Veja aí, 3 vezes 10 a menos 4 mols de dióxido de enxofre. Então, relaciona moléculas com mol. Por que que eu sempre coloco as informações na segunda linha? Porque na primeira tem que preencher com a mesma unidade. Se ele quer saber quantos mols, aqui eu tenho que colocar quantos mols. No caso, 8 mols. Se aqui é moléculas, aqui tem que ser preenchido com moléculas. E aí, 8 mols são quantas moléculas? 8 vezes 6 vezes 10 a 23. Por isso que ele deu aí a constante de Avogadro. Cada mol são 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Quando a gente multiplicar em cruz, eu vou obter o que eu quero. O X vai ser 8 mols vezes 1,2 vezes 10 elevado a 21 moléculas, dividido por 8 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Cancela moléculas com moléculas, a resposta vai estar em mol. Cancela 8 com 8, então nós teremos 1,2 dividido por 6. Se fosse 12 dividido por 6, daria 2. Então isso aí dá 0,2. Simplificando 10 a 21 com 10 a 23, sobra 10 ao quadrado no denominador. Quando passar para o numerador, fica 10 a menos 2. Em notação científica, fica 2, aumentando o número, diminui a potência, 2 vezes 10 a menos 3, mol de SO2. 2 vezes 10 a menos 3 mol de SO2. Ele disse que precisava de 3 vezes 10 a menos 4 mols de SO2. Portanto, o item E está falso. Muito interessante. Acrescentou muito a essa questão o item E. Não só pelo fato de nós termos que obter uma nova equação global, e também pelo fato de a gente estar trabalhando aqui com moléculas e mols no mesmo cálculo estequiométrico. Então, questão que valeu muito a pena, questão considerada exigente, porque são vários itens, em vários itens você tendo que fazer cálculos para provar se ele é verdadeiro ou falso. E isso a gente, quando tem uma competência, quando está bem treinado, a gente faz isso muito rápido, porque nós já sabemos os procedimentos que devem ser tomados para cada item, ok? Questão que valeu a pena, o item que a gente marcou, letra C. Voltamos já já com a questão de número 8.